Jesus é o Senhor, amém, bom dia. Vamos fazer a nossa leitura bíblica do dia 26 de julho, em 2 Crônicas, capítulos 17 e 18, Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 19 até o 33, Salmo 20, Provérbios 20, versículos 2 e 3. Comecemos imediatamente em nome do Senhor Jesus, com Romanos 9, a partir do 19. Vamos lá. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías chama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Ó Senhor Jesus! A fúria do rei é como o rugido do leão, quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Ó Senhor Jesus! Presente século, mas também no fim. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos.
Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Ó Senhor Jesus. Amém. Prossigamos com a nossa leitura para 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos lá. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os lugares altos e os postos da deusa Azerá que havia em Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobe-Adonias, e com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã e com ele 280.000 homens. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Vamos ao capítulo 18 de 2 Crônicas. Josafá tinha riquezas e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: devemos ir e lutar contra Ramote e Gileade, ou devo me conter?
Eles responderam: vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: assim diz o rei: metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo
Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Ó Senhor Jesus, essa é a porção da palavra do Senhor para esse dia. Jesus é o Senhor, desfrutemos dela. Amém, amém. As coisas debaixo dos pés e passe cabeça sobre todas as coisas. Agora se a plenitude daquele tudo enche todas as coisas. Jesus, o Senhor, e para com todos os santos a comunhão e o amor. Não cesso de agradecer e por vocês interceder pela concessão do Espírito de revelação e sábio conhecimento. Para saber qual esperança do seu chamado.